Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá também a você que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros hoje traz a autora veterana Flávia Rojich, ela que é pioneira no autorado conscienciológico. A obra que a gente vai estar conversando hoje é uma obra pioneira também na conscienciologia, e o título é Mudar ou Mudar, com essa linda capa que representa aí o nosso time. A Flávia, vou apresentar a vocês. Ela é graduada em psicologia e é psicoterapeuta, especializada em terapia cognitivo-comportamental e também é docente, né? Ministra atividades na área da escrita e na área da psicologia. Ela também é autora de 3 outras obras: Consciência Centrada na Assistência, Talento Feminino e Transformação. Então, Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, querida Rose, queridos amigos. Vamos em frente, que eu puder colaborar aí com as informações. Obrigado pela oportunidade. A gente quer que você conte a sua história, Flávia. Mudar ou Mudar é, então, uma obra autobiográfica, né? E aí a gente queria que você, primeiramente, antes de você contar a história, eu queria que você falasse do título do seu livro, porque esse é um título, essa é uma obra... vamos dizer, best-seller na Conscienciologia, né? Ela tem muito destaque, e esse título, Mudar ou Mudar, é muito impactante. Então, eu queria que você falasse primeiramente do título, antes da gente entrar no conteúdo. Tá bom. Bom, pessoal, o título da obra, né, ele deixa bem claro que não tem a gente, né, nós que somos da Conscienciologia, não temos outra opção senão mudar, né? E quando a gente fala mudar ou mudar, para nós, conscienciólogos, isso nos remete à reciclagem intraconsciencial. Você tem que se reciclar intimamente para fazer uma atualização do seu ego, entendeu? É literalmente isso. E as pessoas, né, falam que é reforma íntima, mudar por dentro, ser outra pessoa, assumir um novo ego, é mais ou menos isso. Mas a gente veio nessa vida para se reciclar e mudar aquilo que for preciso. E eu coloquei mudar ou mudar porque chega uma hora que a gente está saturado, entendeu? Vida após vida, repetindo as mesmas coisas, e nada muda. E a gente continua nessa dor de barriga, né, dentro do processo evolutivo, né, considerando que nós poderíamos estar numa condição melhor. Eu vi isso na hora que eu estava escrevendo o livro, e eu falei, gente, não dá mais, né? Chega, não dá mais para ficar repetindo mais uma automimese. Aí, então, é mudar ou mudar mesmo. E como começou, então, essa vida intrafísica para Flávia Rojich? Como começou essa vida? Essa vida começou lá no Rio de Janeiro. Sou carioca da gema, nascida na Zona Norte, no meio do pagode, do samba, carnaval, o que não me ajudou muito, mas, por um outro lado, foi grande aprendizado. Toda a minha família é do Rio de Janeiro, né? Atualmente eu moro em Foz do Iguaçu, já tem 20 anos que eu estou aqui, quase 20, não tem isso tudo ainda, mas deve ter uns 17 anos que eu estou aqui em Foz do Iguaçu. E assim, nasci numa família simples, de 8 filhos, eu a mais novinha, né, quase a caçulinha, e filha de pais parapsíquicos que conheciam o professor Valdo Vieira, e minha mãe, né, me apresentou o professor Valdo, me levou a uma palestra pública, eu ainda era adolescente, eu acho que eu tinha uns 17 anos, e eu fui assistir uma palestra com o professor Valdo lá em Ipanema. E quando o professor Valdo Vieira começou a falar, eu falei, nossa, mas eu sei o que ele está falando, né? Eu conheço isso tudo. Na hora, eu não entendi muito bem, mas passou, sei lá, 10 minutos, eu já me senti em casa. E a gente, quando tem um pouquinho, né, de parapsiquismo, que eu tenho pouco parapsiquismo, mas eu tenho alguma coisa, a gente se sente um pouco assim, meio estranho no ninho, meio fora, né, do contexto assim social. E quando o professor Valdo começou a falar que existia projeção, que as pessoas saíam do corpo, eu falei, eu tenho isso um pouco. Né? Não era sempre, mas eu já tinha tido essas experiências, um pouquinho de parapsiquismo ali, um pouquinho de parapsiquismo lá. Aí eu me senti muito bem. Na verdade, foi um bálsamo quando eu ouvi o professor Valdo falando da projeciologia
E na época nem existia Conscienciologia ainda, isso era 1987, eu acho. 86, 87, alguma coisa assim. E aí foi quando, né, eu conheci o Valdo. E aí tudo mudou, né? Tudo mudou. Eu saí da minha casa, né, da casa dos meus pais, para ter uma vida assim voltada totalmente para as coisas materiais, né? Como todo jovem, eu queria ganhar muito dinheiro, queria ser uma grande empreendedora, sou uma boa, né? Ótima empreendedora. Isso me ajudou demais na minha vida a construir a vida que eu tenho hoje. Eu tenho uma vida segura, né? Até por causa desse traço, mas na época era só dinheiro, né? E a gente, quando vem, né? Quando a gente acessa a conscienciologia e os contatos com a projeciologia, e você começa a sair do corpo e ter lucidez da multidimensionalidade, a gente começa a lembrar que a gente não veio aqui só para isso. Então, eu tive que reciclar esse traço também, né, do apego à vida material para poder me dedicar mais ao empreendedorismo evolutivo de fato. Assim, você, então, conhecendo, você começou já a entrar no voluntariado. Como que foi a sua vida, assim, em si, né? Garota pobre, Zona Norte, né? Pobre, vamos dizer, classe média, né? Zona É, Norte, e aí, como é que foi, assim, a sua vida? na verdade foi assim, eu morava, né, na Zona Norte, Vila Isabel, e aí conheci um mundo diferente, que é o mundo da moda, me chamaram para trabalhar numa feira de moda com 18 anos, né, 17 anos eu fui. E aí eu comecei a participar desse mundo maravilhoso, que assim, na época era um mundo assim deslumbrante para quem tem 17 anos, né? O mundo da moda, do luxo, da riqueza. Eu adorei aquilo tudo, me envolvi com aquilo e fiquei alguns anos envolvida com isso. Mas ao mesmo tempo tinha um vazio, sabe? Era uma coisa assim, tinha um vazio dentro de mim, porque eu sempre alcancei as coisas que eu queria muito rápido. E aquelas coisas foram me trazendo, vindo muito rápido, mas não me satisfaziam mais, né? Aí eu fiquei um pouco deprimida, um período, um pouco, não deprimida, mas melancólica, sabe? Eu tinha bastante coisa, mas faltava algo que eu não sabia bem o que que era. Aí sim, quando eu conheci, né? Aí eu voltei, na verdade, aí eu conheci o professor Valdo. Aí foi depois que eu conheci o professor Valdo, de fato, numa palestra que eu acessei a informação, misturei as informações. Foi com 20 anos, mais ou menos. Eu conheci o professor Valdo, acessei então a conscienciologia, e aí eu vi por que eu estava sentindo aquele vazio. Apesar de ter tudo aquilo, eu realmente tinha alguma coisa para fazer aqui que eu não lembrava, né? Eu não sabia que eu tinha tido um curso intermissivo, aí eu acessei essa informação, que eu tinha tido um curso intermissivo, e aí então eu vi assim, não, então eu não vim só para fazer isso, né? Eu vim aqui para fazer uma programação de vida voltada para uma área que eu nem sei qual é. Aí comecei a me dedicar ao voluntariado com todo o gás, né? Como eu coloquei no livro, a técnica do javali. Entrei com tudo, falei, agora ninguém me segura mais. Mudar, né? Vamos entrar com tudo, porque para mudar a gente não muda em um ano, né, Rose? A gente demora, né? A Recim, ela tem um tempo para acontecer, não é assim, opa, né, de uma hora para outra. E aí eu me dediquei totalmente para poder acelerar a minha evolução, acertar mais e errar menos. Mas você não ficou, você teve um tempo que você se afastou, né? Você teve acesso às ideias, você já foi. Exatamente. Eu conheci o professor Valdo, tive acesso às ideias, aí eu me afastei, aí eu casei, tive 2 filhos, e aí eu construí uma vida maravilhosa. Aí foi só empreendedorismo mesmo, abri lojas, abri empresas, ganhei muito dinheiro, e tinha uma vida assim, gente, essa vida, eu não sei se é ostentação, né, que a gente fala, mas não era bem ostentação, mas é a vida moderna. Eu tinha tudo do bom e do melhor, viagens, dinheiro, e lutei por aquilo. Eu era muito novinha, eu tinha já isso tudo. E só que chegou uma hora, assim que a minha filhinha nasceu, a Melissa, eu fiquei deprimida. Aí foi sério o negócio. Eu olhei para minha casa, para minha vida, eu falei, gente, eu tenho tudo. Por que que eu não estou feliz? O que está faltando? Amava, né, meu ex-marido, sempre amei, né, enquanto a gente estava junto, ele era um homem maravilhoso, meu marido, meus filhos. Eu falei, o que está faltando para mim? Tenho casa, tenho tudo, tenho casa própria, apartamento na Barra, de frente para o mar, tudo maravilhoso. Eu falei, o que que falta, né? E aí veio uma depressão, e aí a coisa ficou séria. A coisa ficou séria porque eu nunca tinha sentido aquilo.
Eu ia para os lugares, chorava por qualquer motivo, não sabia de onde vinha aquilo, uma falta de... uma melim mesmo, uma melancolia intrafísica muito grande, uma falta de sentido de vida. A vida ficou sem sentido, porque eu já tinha conquistado tudo em termos de coisas materiais em pouco tempo, e aí eu falei, o que é que eu vou fazer agora com isso tudo, né? Já tenho tudo que eu quero, o que que falta? Aí fui buscar, então, foi aí que meu parapsiquismo me ajudou de novo, né? Eu me deitei uma vez no sofá da sala, pedi ajuda aos amparadores, que eu lembrei que eu tinha participado de um curso com o professor Valdo, bem novinha, lá no Teatro do IBAN, quando eu conheci ele, acho que foi em 1986, e lá apareceu a presença de uma consciência chamada Tal Mal, e o Tal Mal me orientou na minha evolução, porque eu estava indo morar nos Estados Unidos, e ele falou para eu não ir na época. Eu fui lá fazer a consulta, né, com o EPCOM, com o Epicentro, que era o professor Valdo Vieira, e o Tal Mal falou comigo através dele, né, no diálogo lá psicofônico, e aí falou comigo, e aí ele falou para eu não ir para os Estados Unidos, porque aquele não era o meu destino. Ele falou, você pode até modificar o seu destino, mas vai acontecer isso, isso e isso, você vai bancar isso tudo? Eu fiquei um pouco receosa, acabei ficando no Brasil, eu ainda era solteira, menina, novinha, né, aí resolvi ficar por aqui. E aí, o que que acontece? No dia que eu estava com essa depressão, né, anos mais tarde, com 20 e poucos anos casada e com filho, aí eu lembrei dele. Eu falei, bom, se esse homem me ajudou uma vez, ele vai me ajudar agora. Aí eu chamei mesmo, falei em voz alta, eu falei, Tal Mal, se você está me vendo e ouvindo, me ajude. Minha vida está sem sentido, eu estou perdida. E aí, na hora que eu falei isso, Rose, passou um segundo, meu telefone tocou. E era do IPC, a Flávia Kreinhofer me chamando para assistir a palestra da Malo sobre síndrome do estrangeiro. Aí eu voltei com força total, né? Cheguei no curso da Malo, eu falei, não, aí retomadora de tarefa. Aí eu vi que eu tinha que voltar, eu falei, meu lugar é aqui, aí lembrei de tudo, fiz o curso da Malo, fui para a consciencioterapia para tirar aquela angústia, aquela falta de sentido de vida, aquela melancolia. Fiquei um ano não sei se um ano, mas uns 6 meses, 7 meses na consciencioterapia, que me ajudou muito na época. E aí eu voltei, né? Retomei o voluntariado, comecei a dar aula e escrevi o livro. O livro, na verdade, foi o que me salvou, né? O livro me salvou em vários aspectos, principalmente para acabar com essa história das repetições do passado, essa coisa do apego à matéria, ao dinheiro, papapá, papapá, entendeu? Foi por aí. Quanta coisa, né? Agora foi o professor Valdo que pediu para você escrever, não foi? Foi o professor Valdo que pediu para eu escrever. Eu, na verdade, comecei a fazer uma série de experiências da imobilidade física vídeo, que eu era muito ansiosa, e aí comecei a fazer imobilidade física vídeo e comecei a ter uma série de experiências parapsíquicas. Me vi fora do corpo, projeção do meu braço, via as consciências, via as coisas. Aí comecei a contar para ele. Eu falei, gente, muita coisa, o que eu vou fazer com isso, né? Aí comecei a contar para ele. Ele falou, escreve isso tudo que você está me falando, me traz tudo escrito. Aí eu escrevia as imobilidades física-vídeo e levava para ele. Aí um dia ele falou, olha, você escreve legal, você escreve bem, você tem que escrever um livro. Aí eu falei, professor Valdo é o máximo, né? Que imagina, quem sou eu, né, primo, para escrever um livro? Calma, né? Nem tanto, né? Aí ele me chamou para escrever um livro, aí fez uma reunião bem séria na diretoria, me chamou, mais 4 pessoas, éramos 5 voluntários da Conscienciologia, e ele falou, vocês precisam escrever um livro, porque vocês precisam acertar a vida de vocês. E esse é o pedágio que vocês têm que pagar. Aí ele explicou lá por quê, né? Não tem por que explicar aqui, porque é cada um com a sua história. E aí eu comecei a escrever o livro. Mas ele me deu um prazo, ele me deu um prazo limite. Ele falou, vocês têm 6 meses para escrever esse livro. Esse foi o problema, que ele falou, vocês têm 6 meses. É de hoje, assim, vocês concordam? Aí todo mundo concordou. Mas aquilo, gente, assim, né, Rose? A Rose conhece muito bem o professor Valdo. Gente, prometer algo para Valdo Vieira não promete. Não prometa nada para o professor Valdo, porque você não vai dormir, né? E eu prometi que eu ia escrever. E eu, se eu me comprometo com alguma coisa, seja com ele ou com qualquer pessoa, eu tenho que cumprir, né? Mas principalmente com ele, porque aquele olhar assim que atravessava a minha alma, né? E aí ele falou: vocês vão escrever em 6 meses? Aí todo mundo concordou. Aí eu não sei se todo mundo conseguiu, mas eu consegui escrever o meu, né? Me desesperei. Primeiro eu comecei a escrever um livro técnico, eu vi que não dava tempo, fui ficando apavorada, falei, nossa, eu tô ficando mais ansiosa.
Aí voltei para ele, falei, não dá tempo, não vou escrever nada, estou toda enrolada, eu tenho que escrever sobre ressex. Ele falou, faz um livro autobiográfico, você já escreveu tantas em mobilidade física vídeo. Aí eu fiz um livro autobiográfico. Foi ele que pediu para eu fazer um livro autobiográfico. Fala da tua experiência, você vai ajudar muita gente, ele falou assim. Aí eu falei, então tá bom. Né, eu achei que nunca, né? Eu falei, pô, mas... Porque a gente pensa que livro autobiográfico é de uma pessoa assim, né? 70 anos, 80, já vivida. Ninguém quer ler livro autobiográfico de pessoa de 30 anos, né? 35. Então, eu estava com 30, né? E aí eu falei, bom, então seja o que Deus, seja o que for, né? Eu falei, bom, seja o que tiver que ser. Aí eu fiz, entendeu? Vamos lá, vamos escrever. Não tenho medo de nada, sou ousada. Eu falei, vamos escrever, vamos ver o que vai dar. Aí o livro deu certo. E a gente quer saber mais sobre as suas experiências daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Rose. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros está entrevistando hoje Flávia Rogic, da obra Mudar ou Mudar. Flávia, você falou aí em mobilidade física vídeo e talvez a gente tenha aí alguns ouvintes que não conhecem essa técnica. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona a técnica e como é que foi para você a aplicação dessa técnica? Contar aí algumas experiências. A técnica foi assim, né? Eu sempre fui muito agitada e era muito ansiosa. E sempre tive muita energia também. Às vezes a gente, né, tem uma ansiedade que é da juventude, que é muito legal. Até o professor Valdo falava, ele falou, não perca isso, ele falava. Não perca esse seu jeito de ser, porque você faz as coisas acontecerem. Mas tem que acabar com o ansiosismo, que é a parte patológica da ansiedade, né? Você ter ânsia de viver, querer lutar, querer correr atrás é muito legal, mas não pode virar ansiosismo. E eu tinha crise de ansiedade, eu não sabia por quê. E aí comecei a fazer mobilidade física vídeo. O que é mobilidade física vídeo? Como o nome está dizendo, você vai ficar imóvel, né? Vai manter o seu corpo físico imóvel, sendo que você vai ficar acordado, sentado, parado, olhando para uma parede vazia. Para que isso? Para você primeiro aprender a controlar o seu corpo e poder entrar no comando, né, do teu processo cerebelar, da sua psicomotricidade. E eu era muito agitada, muito não parava quieta, muito ansiosa, e aí comecei a fazer a técnica. Fiz 1, 2, 3, fiz 15, 20, e foi dando certo, entendeu? Acho que na época do livro eu fiz umas 15 técnicas, ou mais, umas 17. Fiz uma atrás da outra, porque eu me sentia tão bem, eu fui melhorando tão rápido, que aí eu comecei a fazer uma atrás da outra. E hoje, né, é claro, eu indico para todo mundo que faça essa técnica, que ela consiste em quê? Você vai ficar sentado, imóvel, parado, acordado, olhando para uma parede vazia durante 3 horas ininterruptas, sem se mexer. Esse é o difícil. Ficar assim, paradinha, não pode se Nunca coçar, não consegui. pode mexer o pé, não pode mexer a mão, não pode mexer nada, e de preferência com os olhos abertos, mas a gente não consegue ficar sem piscar, tá? Mas quanto mais você mantiver controle sobre o seu soma, sobre o seu corpo físico, mais equilíbrio você conquista. E aí você vai vendo que você tem uma força muito grande e que você tem recursos internos para poder superar a sua ansiedade. E essa técnica, para mim, na verdade, foi uma cura, né? Para a minha agitação. E está no meu livro, gente, está no livro, está descrito no livro. As minhas, todas não, mas algumas experiências estão descritas no livro. E o que dessas experiências, o que você pode trazer para a gente? Eu acho que assim, né? O que eu posso trazer? Eu acho que a técnica, acho não, tenho certeza que a técnica ela é o caminho da serenologia. A primeira técnica ela é sempre a mais difícil. Você vai conhecer o bichão que existe dentro de você, entendeu? Existe, todos nós temos a parte instintiva nossa, da nossa agitação, né, motora, psicomotriz, que a gente tem que dominar. Só que a gente não sabe disso até a hora que você fica imóvel. Na hora que você se vê obrigado a ficar imóvel durante 3 horas, aí você vai ver quem você é. Não tem. Gente, se você quer se conhecer, começa pela imobilidade física vígil, porque você vai conhecer o pior de si.
E aí é ótimo, depois tudo é lucro, entendeu? Você vai conhecer aquele lado seu que não quer parar quieto, que quer se mexer, que quer sair para comprar, que quer sair para fazer coisa, que quer nananana, a mente que não consegue parar, não tem concentração mental, a mente dispersa. Então, primeiro você aprende a dominar o corpo, depois você aprende a dominar a mente, entendeu? Então, a técnica, ela tem uma evolução dentro dela, sabe? Conforme você vai ficando cada vez mais repetindo as 3 horas ali, primeiro, no começo é mais difícil, depois vai ficando fácil, 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 depois você vai vendo que você tem que aprender a controlar a sua pensenidade, seus pensamentos, seu mundo pensamental. E aí você vai perceber também como você pensa errado, como você pensa mal dos outros, como às vezes você tem pensamento negativo. E aí você vai perceber isso tudo. Você vai fazer como é que vai fazer? A gente fala? Você vai fazer um escaneamento no seu mundo pensamental. E aí você começa a se organizar os pensamentos e as ideias, entendeu? E você se torna uma pessoa mais auto-organizada intraconsciencialmente, e isso é saúde consciencial. Auto-organização Agora, mesmo é saúde em termos de consciencial. parapsiquismo, é uma técnica também que ajuda a pessoa a desenvolver, não é? Ah, demais, demais. É porque, assim, gente, as pessoas querem ter parapsiquismo, elas falam assim, todo mundo é parapsíquico. Quer dizer, todo mundo tem dentro de si possibilidade de ser, mas nem todo mundo é. Por que isso, Rose? Porque as pessoas não param para perceber a multidimensionalidade. A multidimensionalidade, gente, é muito sutil. Se você não parar, não se dedicar, se você não criar um ambiente propício, você não vai perceber a multidimensionalidade. Só quando a pessoa é muito, muito parapsíquica mesmo, que nem o professor Valdo, que levou vidas desenvolvendo isso. Mas para a pessoa que está começando agora, ela precisa parar para perceber, entendeu? Por isso que o estado vibracional ajuda e por isso que as dinâmicas que você, junto com o professor Moacir, criaram, Rosa, que vocês criaram no CAE, ajudam demais, porque são ambientes propícios para você perceber a multidimensionalidade, entendeu? E a gente precisa disso, a gente precisa parar para perceber o que se passa, né, nas outras dimensões ou na dimensão que está aqui do nosso lado. Tem uma técnica que eu coloco no livro, que é a técnica da evocação do serenão, daquela frase, né? Ajustemos a nossa sintonia fina, que a energia do serenão está sempre presente. Eu peguei essa frase de como é que é o nome que fala? Uma pensata, né? Do professor Essa. Valdo, de um livrinho de bolso. Eu falei, puxa, se a energia está sempre presente, por que que eu não percebo? Aí eu fui ficando meio chateada com isso, né? Eu falei, não, eu quero perceber se existe um serenão, que eu não conhecia, né? Eu falei, bom, se existe essa pessoa, que é uma pessoa altamente evoluída, se essa energia ela é onipresente, eu quero perceber. E aí, na técnica e nas minhas reflexões, nas dinâmicas e tudo, eu fui percebendo que você pode perceber, sim, as energias do serenão, entrar em sintonia com essa vibe, entendeu? Mas você precisa se aprimorar internamente. Não é de uma hora para outra, entendeu? Por exemplo, uma coisa bem boba. Se você é uma pessoa que, sei lá, alguém fez alguma coisa que você não gostou e você tem um sentimento de vingança pelo outro, você já não está na vibe do serenão. Você tem que estar com a mente limpa, né? Antes de ter a mente aberta, não pode ter a mente suja. Então, você tem que estar limpo. Se você está com a mente limpa, com boas intenções, com boas energias e com sentimento de bondade por tudo que existe ao redor de você, de que aconteça o melhor para todos, você começa a entrar na vibração dos serenões. Aí você começa a acessar o Holopensene dos amparadores, das comunexes evoluídas, e assim vai, né? De tudo que a gente já conhece aqui na Conscienciologia, principalmente em Foz do Iguaçu, né? Queria só voltar a uma fala sua. Você falou assim que no início a pessoa vê o bicho que ela é. Como que isso acontece exatamente? É o fato da pessoa não conseguir ficar parada no mesmo lugar, ou são os pensamentos que ficam assim, desorganizados, Olha, devaneios? eu já fiz a Que é o técnica, o bicho. João Aurélio Bonassi também escreveu, a experiência dele é bem impactante também, né? Que ele escreveu para uma revista, acho que foi para a Consciência, não me lembro mais a técnica, a experiência dele. E todo mundo que faz a técnica a primeira vez passa por isso. Então, eu acho que na primeira vez, a pessoa não está acostumada a ficar parada. Dá uma irritação. Ah, É uma coisa, é um processo emocional, dá uma irritação que você fala, droga, por que eu estou aqui?
Qual que é o sentido disso, né? O que eu estou fazendo sentada, parada aqui? Para quê? Aí vai te dando uma irritação. Por quê? Porque você passa 20 anos da sua vida agitada. De repente, alguém fala, fica 3 horas parado. A pessoa não quer fazer. Gente, a natureza humana, o nosso lado bicho, a natureza humana, nessa hora ela surge. A gente quer ficar em movimento, entendeu? E fazer o que a gente quer. Na verdade, a gente quer fazer o que a gente quer. O que a gente quer? Que a gente quer ficar agitado o tempo todo fazendo um monte de coisa. A gente não quer ficar parado 3 horas. Então, primeiro vem uma irritabilidade. Aí tem também, vai depender de cada caso, é um caso, né? Eu tinha ansiedade, a minha ansiedade veio à tona. É um negócio ruim, de emocional, que, sabe, é uma coisa assim que me vinha assim, um afobamento, sabe? Vem um negócio assim, uma ânsia de sair dali, sabe? Era uma coisa muito ruim aquilo. E aí tem assédio também, assédio mesmo, e você às vezes até vê, né? Então tem um assediador que está em sintonia com você, você nem percebe no seu dia a dia, mas ali na hora tu vai ver o cara. Por quê? Porque ele não vai aguentar ficar ali, né? Ele vai ter que aparecer e cair fora, ele vai te irritar, tentar te... E você vai falar, não, você pode fazer o que a cara feia, que você pode me xingar e fazer cara feia, mas eu não vou sair daqui. Vou morrer sentada aqui, eu falava, né? Vou morrer aqui, ó. Eu não tenho medo de morrer, porque a morte não existe, né? Eu vou morrer sentada aqui, pode fazer o que você quiser. Então, isso me ajudou a fazer até neves. Aí, é isso, entendeu, Rose? Mas eu acho que cada caso é um caso, eu acho que outras pessoas têm que ver suas experiências, mas é tudo de base emocional. Irritabilidade, impaciência, ansiedade, todas essas emoções vêm à tona e você tem que aprender a lidar com elas. É por isso que eu falo que a técnica é o caminho para a serenologia, porque você vai eliminando isso. Entendeu? Imagina que você tem que ficar sentado e vem a irritação. Você vai sentir a emoção, você vai lidar com essa emoção e você vai abrir mão dela dentro de você. Ah, estou irritada sim, sim, mas qual o problema? Só falta 2 horinhas, vai passar rápido. Na primeira vez você não pensa assim, não, tá? Na segunda tu já pensa assim, primeira vez dá um desespero. Você fala, ai, ainda faltam 2 horas, eu não aguento ficar aqui. Mas depois da primeira vez, você já faz com o pé nas costas, você começa a fazer com o pé nas costas. Mas essa técnica me ajudou demais, gente. Eu não ficava em fila, eu não tinha paciência para nada. E aí, eu comecei a escrever, por causa da técnica também, ficar sentada horas escrevendo. Hoje eu fiquei a tarde toda num café preparando um curso que eu vou dar, né, no online. E eu fiz tudo, eu não percebi a hora passar. Eu fiquei 1h30, quase 2 horas sentada num café preparando quase 10 folhas de coisas escritas, eu não percebi. Por quê? A calmia íntima, entendeu? Eu conquistei isso ao longo dos anos, né? Principalmente com a técnica da imobilidade física visual. Mas as pessoas não têm isso, né, Rose? Você sabe como é para as pessoas escreverem um livro? Por que as pessoas não escrevem livro, gente? Porque as pessoas não conseguem ficar sentadas paradas. É simples assim. Aí você vai falar assim, mas é só o ansioso que precisa fazer imobilidade física visual? Me desculpe, eu acho que todo mundo tem que fazer, principalmente quem quer escrever e lidar com a vida intelectual, porque o mundo da intelectualidade, ele exige isso, ele exige paciência. Eu já tentei essa técnica, mas eu não consegui ficar as 3 horas. Você, desde o início, você ficou 3 horas sentada? Desde o início, desde a primeira, por isso que eu coloquei no livro, entendeu? A primeira técnica, é por isso que eu estou falando, então você não fez ainda o seu autodesassédio, que eu chamo, é o autodesassédio. A primeira técnica é a pior, você tem que ficar as 3 horas, deixa ficar irritado, deixa ficar agitado, deixa acontecer qualquer coisa, pensa assim, Dá vou morrer, coceira, mas dá não vou sair vontade de daqui, e coçar, fica. Hã? dá vontade de coçar, dá vontade, sabe? Assim, parece que o corpo começa a doer. Não coça, aguenta a coceira. Isso é autocontrole, controle do soma, Nossa, entendeu? muito interessante. Você Bom, sabe que eu tive então, um namorado que ele era militar e ele tinha uma coisa que eu gostava muito. Ele não sentia no frio. Quando a gente passava por necessidade, ele não sentia frio. E no calor, às vezes a gente, vamos supor, fiquei sem ar-condicionado, eu tive esse problema aqui essa semana. Faltou luz, a Copel cortou a luz aqui da rua. E nós ficamos sem ar-condicionado o dia inteiro. Então, aquele suor, né? Aquele calor insuportável. Ele não transpirava, ele tinha controle sobre o corpo dele, ele sobre o sistema dominava. nervoso neurovegetativo. Impressionante. E ele controlava. Ele falou, não, 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 calma. Ele falava, se você quiser, você controla isso. E ele aprendeu isso no exército, obviamente, né?
a duras penas, não sei como que eles aprenderam isso, mas os soldados aprendem isso, ó, a não sentir tanto frio, a não sentir tanto calor, entende? Então, o que eu estou te falando? Nós temos a farmácia dentro da gente, só que a gente tem que ativar esses recursos. Como é que a gente ativa? Tem que ser comportamental. Faz a imobilidade física vision. Aí você vai ativar esses recursos dentro de você para você aprender a ficar calmo e parado. Muito bem. Agora, você fala aqui também sobre o curso ECP1, né? Foi um divisor de águas para você. O curso ECP1, né? Ele é um curso assim, porque no curso ECP1 que eu vi que eu era intermissivista mesmo, né? Eu me vi intermissivista. Eu tive projeção, tive retrocognição no ECP1, no ECP2. Gente, eu acho que os amparadores viram que eu estava investindo direto, que eu estava muito angustiada, que eu estava muito atrasada, e eles colocaram tudo no meu caminho. Aí eu lembrei do curso intermissivo, eu acessei o curso intermissivo, eu tive projeção no ECP1, eu tive projeção no ECP2. O ECP1 é um curso maravilhoso, por quê? Porque é o curso da autopesquisa da conscienciometria. Ele obriga você a olhar para você. E aí, o curso ECP1, assim, ou você acerta ou você deserda, entendeu? Você desiste, ou você cai fora. Não tem muita opção. É o mudar ou mudar. O ECP1 é o mudar ou mudar. Ou você acerta ou você cai fora, porque então a conscienciologia não é para você, minha filha. Literalmente é isso. Sabe por quê? Porque a sensação que eu tive foi essa. Ou você assume aqui que você é uma intermissivista, que você veio para fazer isso, 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 ou ó, tchauzinho, Flávia. Foi assim que eu me senti lá dentro, entendeu? E até hoje, né, o conscienciograma, cadê meu conscienciograma? Está ali, né? Eu tenho o conscienciograma na minha cabeceira. É o meu livro de autopesquisa, é meu manual de orientação de vida, é onde eu vejo meus trafares, é onde que eu pontuo onde eu melhorei, onde é que eu tenho que melhorar, onde eu sou boa, entendeu? A conscienciometria é tudo para mim. Agora, muita gente não sabe o que é ECP1. Podemos explicar para esse pessoal? É um curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. É um curso, né, em que você vai trabalhar com a conscienciometria, que é a linha é uma das especialidades da conscienciologia, onde você vai fazer a mensuração de quem você é. Você vai medir, né, o seu nível de cosmoética, você vai medir a sua evolução, você vai reconhecer seus traços de personalidade, quais são seus trafores, seus trafares, seus trafais, suas qualidades, defeitos e tudo mais. E é um curso assim que é imperdível, gente, porque você vai tendo uma série de perguntas que são testes, autoteste. Você vai lendo as perguntas, né? E você vai avaliando você mesmo. É um curso de autopesquisa, é um curso de autoconscienciometria. Você vai se autopesquisar e mensurar seu micro-universo consciencial. E depois você vai dar uma pontuação para isso tudo, para ver o que você tem que melhorar para acertar a sua vida, a sua evolução, né? De uma forma. Geralmente você vai ter que acertar ali na hora a situação para ver como é que você vai ficar, mas isso é para sempre, né? Depois você vai fazendo outros cursos, quanto mais você fizer melhor, você tem que ir acertando a sua evolução ad eterno. E o bacana é que ele é um curso de imersão, então a pessoa fica no hotel 3 dias, né? E aquilo, ela está totalmente imersa nela mesma, né? Então é como se ela voltasse para a paraprocedência. Esse é um curso que eu gosto muito também. E você traz também o ECP2, né? Nesse contexto, como é que foi aí a questão do ECP2 para você? O Extensão em Conscienciologia 2, né? Em Conscienciologia e Projeciologia 2 é um curso mais parapsíquico, eu acho assim, mais multidimensional. Você entra lá e você é assistida pelos epicentros, né? Pelos professores que são epicons, que são epicentros conscienciais, que vão te ajudar, né? Exteriorizando energia para você fazer literalmente uma cirurgia, né? Uma paracirurgia, modificar a energia e tudo mais, desassédio, muito desassédio. Esse CP2 é um curso de desassédio. Quem puder fazer, né? Tem pré-requisitos, né? Tem um curso de entrada, depois tem CP1, depois tem CP2. É um curso que eu acho que assim imperdível. Quem puder fazer, e é um curso assim que eu tive na época quando eu fiz com o professor Valdo, ele era o epicentro, eu tive várias projeções. Inclusive a projeção do curso intermissivo, foi no curso, né? Aí está no livro, isso tudo está no livro, inclusive a projeção que eu tive, o ambiente escolar que eu estava. Nossa, E você pode gente, foi contar para a maravilhoso. gente? Né? Foi assim, eu saí do.
né, primeiro, vou falar, primeiro o desassédio, depois o curso intermissivo, tá? Foi assim, primeiro eu estava com meu ex-marido no curso, primeiro eu me deitei no colchonete, não, foi à noite no meu quarto isso, não foi no colchonete. Também me projetei do colchonete quando estavam todos os alunos juntos. Eu lembro que eu saí do corpo, eu me vi fora do corpo, eu falei, nossa, eu estou projetada. E comecei, gente, que nem criança. Comecei a me voar assim pela sala, que nem um foguete. Eu falei, ai, que delícia. Aí eu ia e voltava assim, que nem criança. Fiquei deslumbrada, porque eu estava fora do corpo. Mas à noite aconteceu o seguinte, foi na primeira noite, eu acho isso, tá? Se eu não me falha a memória, deixa estar no livro. Eu não estava bem, eu estava inquieta, aí eu fui sair do corpo, primeira noite, me vi ali projetada, num ambiente com vários assediadores em volta de mim, né? E eles colocavam uma garrafa de bebida alcoólica na minha frente. E falavam assim, né? Ela tá blefando. Você quer ver como é que ela tá blefando? Aí eles colocavam assim, e eu lembro que aquilo ali tinha um cheiro horrível, um cheiro extrafísico, sabe? Era uma bebida, um negócio com uma energia gosmenta amarela que saía daquela garrafa, cheirava mal, e estava com a consciência terapeuta junto comigo. E eu fiquei com medo, porque eu vi aquele monte de assediador na minha frente, eu falei, gente, são muitos, né? Eram vários, tá? Não era um, não, um grupinho lá. E aí, muitos, né? Uns 2, 3, sei lá, mais ou menos, e ele me peitou, entendeu? Me confrontou assim. Ela tá blefando, você quer ver como é que ela é, né? Aí pegou e colocou a garrafa de bebida. Aí eu me afastei dele, com medo. Aí a terapeuta falou: não, vai lá e fala que você não precisa disso. Você precisa? Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Não sou alcoólatra, né? Eu sempre bebi, caí na farra, sempre fui da boêmia, vida boêmia, mas não sou alcoólatra. Aí fui lá, falei, não. Peguei a garrafa, virei assim no negócio lá e me libertei, né, daquilo. E eu lembro que em seguida veio um colega nosso do grupo, que era o filho do professor Valdo, Arthur, que é muito meu amigo. Ele trouxe 2 cachorros grandões e entrou ali e espantou aqueles assediadores. Então, o Arthur entrou com essa função mesmo de afastar os assediadores. E o Arthur é uma pessoa muito assistencial, né? Nunca falei no livro que era ele. Não sei se eu falei que era ele, escolhi um colega, né? Foi ele. Ele com 2 cachorrões grandões, um branco e um preto, né? Um bege, um pretão, assim, que ele botou todos os assediadores para correr. Aí aquilo ali foi um desassédio. Depois eu dormi, papapá, acordei transpirando, suando, passando mal, foi muito assim. Gente, a projeção consciente é como se eu estivesse falando aqui com você assim, entendeu? A projetabilidade lúcida é isso, né? Você está vivendo a coisa real ali, só que eu estou numa dimensão aqui do lado e não nessa. E as energias estão presentes, né? Então, não tem como não enfrentar isso. E depois, aí sim, aí depois que foi feito esse desassédio, aí eu me vi num outro lugar, né? Eu me vi numa praia, num lugar muito bonito, muito lindo, e eu fui convidada a entrar naquele lugar, e aí a praia tinha várias pessoas chegando juntas, cada um de um lugar, vários alunos, todos iam lá para estudar, e tinha um auditório enorme, assim, tipo o tertuliário, né? Redondo, assim, grande, e a gente se sentava nas cadeiras e fazíamos testes de inteligência evolutiva, né? E a gente tinha que responder a várias respostas, várias respostas, várias respostas. E teve um momento que eu vi um diagrama, uma foto de um negócio, parecia um negócio da alquimia, eu não sei o que era aquilo. Eram símbolos. E eu não estava conseguindo entender aqueles símbolos. Eu falei, não vou entendendo isso aqui, não. Fiquei com preguiça na hora assim, de tentar entender e parei de responder. Mas eu lembro que tinha um professor lá na frente. Tinha um professor que falava com um sotaque meio arrastado, como se fosse assim, europeu, ele, alemão, não sei, mas ele falava um sotaque arrastado, parecia muito com o professor Valdo, mas não era o professor Valdo, era um homem com uma barba branca também, um senhorzão, assim, bacanão, assim, e aquilo ali, né? E depois, quando eu acordei, eu queria voltar, eu voltei para o corpo, estava totalmente lúcida, mas é porque eu tinha que escrever sobre isso tudo, por isso que está no livro, entendeu? Por isso que eu voltei para o corpo. Então, aí eu queria escrever, eu queria voltar para lá, não queria nunca mais sair dali. Eu falei, gente, será que é isso? Que é uma escola de inversores? O que é isso aqui, né? E eu não queria, não sabia o que era. Aí depois, é claro, ao longo da vida, ao longo das experiências, de tudo, aquilo ali é um ambiente de curso intermissivo, né? Em que as pessoas se preparam para ressomar. E é claro, eu estava projetada ali naquela noite, mas eu já tinha passado por ali antes. Por quê? Porque depois que eu comecei a ter NEPS, eu vi que aquilo ali era um ambiente de curso intermissivo, entendeu? Eu tive algumas retas de curso intermissivo,
e aí, durante a TENEPS, ao longo dos anos, né? E aí eu fiquei muito mais tranquila, né? Mas tanto o ECP1 quanto o ECP2 foram divisores de água para mim, para eu não sair mais da pista principal da minha vida, da programação de vida, entendeu? Por isso que é mudar ou mudar. Muito bem, a gente ainda tem mais curiosidades para matar, né? Então, no próximo bloco, a gente continua esse papo aqui com a Flávia Rogic e a gente espera por você daqui a 1 minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Mudar ou Mudar é a obra que a gente está hoje conversando aqui com a autora Flávia Rogic. Flávia, você traz aqui um capítulo sobre técnicas evolutivas. Quais seriam essas técnicas? Uma a gente já sabe que é a imobilidade física vígil, né? Você já falou, né? Mas, assim, que outras técnicas evolutivas que você pode abordar um pouquinho para a gente? É assim, bom, eu apliquei algumas aqui, né? Então, todas são, acho que são 9 total, e uma eu acho que, para quem quer fazer, eu acho que a conscienciologia, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a conscienciologia é a autoconscienciologia, sabe? Você não tem que provar nada para ninguém. É você quem tem que querer mudar e se reciclar. Não tem um juiz para te julgar, não tem nada. É você que tem que decidir. Eu vou enfrentar os princípios dos códigos existenciais do intermissivista ou não, né? Eu vou ler, eu vou aplicar o léxico de ortopensatas ou não? Eu vou aplicar esses princípios ou não? Então, eu criei as minhas técnicas para poder me organizar, porque depois que eu escrevi o livro, né, eu vi que não é tão simples assim. A gente demora uns anos para mudar. Eu escrevi o livro com a intenção de mudar, mas a gente sabe que demora, né, Rose? A gente passou por muita coisa aqui com o professor Valdo, e aqui minha gratidão eterna, eterna por eu ter vindo para a Foz e ter convivido com o professor Valdo diariamente, praticamente aqui, de 2003 a 2015. Foram 12 anos com aquela pessoa maravilhosa. O professor Valdo foi para mim um orientador evolutivo, né? E com os colegas evolutivos também, com a Rosemary, o Moacir. Gente, gratidão. Eu tenho muito a agradecer ao Moacir Gonçalves, ao Valdo Vieira, né? Os colegas também evolutivos daqui de Foz do Iguaçu, porque eu aprendi muita coisa e a gente acaba virando gente, né? E aí eu fui aplicando as técnicas. E o que eu apliquei? Primeiro, a determinação do javali. O professor Valdo falava, você tem que ter vontade do javali, vontade do javali. E eu tenho personalidade forte, entendeu? Eu falei, bom, é assim, se tem que fazer essa coisa, se a conscienciologia está aí, eu estou atrasada, vamos enfrentar isso. Então, a determinação do javali é assim, você vai pegar, você vai entrar na pista principal do negócio, por isso que eu chamo que o meu método de ponte da autorrealização. Você tem que entrar na ponte e não sair mais dela. Você só sai quando termina de realizar aquele objetivo. Enquanto você não terminou o livro, você não acabou. Enquanto você não terminou de preparar aquela aula, você não terminou. Enquanto você, entendeu? Enquanto você não terminou de preparar o que você tem que preparar, o seu projeto, você tem que permanecer ali dentro. E com o quê? Com a determinação do javali. Por quê, gente? Porque vai ter obstáculo, vai vir pedrada, às vezes vem do lado, assim, entendeu? Às vezes vai vir assédio, vai vir pedrada, vai vir crítica, vão vir críticas, tem gente que vai querer sabotar você, e você tem que manter com a determinação do javali e não ouvir ninguém, entendeu? Você vai, e não para. Essa é a primeira que eu acho que é fundamental. A segunda, para mim, foi fundamental, o estado vibracional, tá? Eu usei muitos laboratórios aqui do CAEC em Foz do Iguaçu. Teve uma vez que eu comecei a fazer TENEPS e o negócio era bem difícil no início, dos primeiros 5 anos. Aí eu fiz uma imersão no laboratório, eu fiz 50 laboratórios de estado vibracional seguidos. E eu falei assim, acaba quando termina, eu só vou sair quando entender esse negócio, enquanto eu não dominar, não saio. E, gente, foi lá para o 33º laboratório que eu falei, agora eu sei o que é estado vibracional. Não é? Não sou 100%, mas eu já sei como instalar, já sei como me proteger e já estou me sentindo bem, entendeu? O estado vibracional, um diagnóstico que você pode fazer, um autodiagnóstico, é quando você começa a se sentir muito bem. Você está no estado vibracional e você faz a desassim automaticamente. Aí você fala, estou bem, agora sim. E você vai fazendo estado vibracional, e não para nunca mais, né? É por aí. Depois tem a evocação das energias do serenão.
Essa técnica, gente, eu já até aprimorei. E depois eu vou dar uma dica para vocês. Não sei, você quer que eu dê a dica aqui? Pode dar. A frase do professor Valdo, que eu usava, porque assim, vinha muito assédio naquela época na minha direção, tá? Eu não vou nem contar as coisas para vocês que eu passei, porque não há necessidade, mas assim, eu enfrentei alguns assediadores, sim. E aí, quando a coisa ficava muito pesada, eu falava essa frase, né? Ajustemos a nossa sintonia fina. A energia do serenão está sempre presente. Essa frase é do Valdo Vieira, é uma ortopensata, é uma pensata dele. E aí eu falava essa frase. Hoje eu vou dar uma dica para vocês. Escrevam essa frase, porque existe a grafoterapia. Se você começar todos os dias de manhã, escrever essa frase 3 vezes no papel, você vai começar a modificar a sua cognição. Eu estou dando a dica, faça quem quiser. Na verdade, você pode fazer de manhã, à tarde e à noite. E, gente, isso funciona. Ajustemos a nossa sintonia fina. A energia do serenão está sempre presente. Você escreve, não é no computador, não, gente. Eu não aguento gente preguiçosa, eu detesto isso, tá? Papel e caneta. Desculpa falar assim, mas papel e caneta, nada de preguiça. Papel e caneta, ó. Porque senão não funciona. No computador não é a mesma coisa. Você vai sentar calmamente de manhã, acordei, está tomando café, vai lá e senta. Ajustemos a nossa sintonia fina. A energia do serenão está sempre presente. Vai fazer 3 vezes. À tarde, 3 vezes. E à noite, 3 vezes. Gente, olha, em 15 dias a tua vida muda. Façam a experiência, tá? Façam. Você vai começar... Porque, olha só, o que eu vou falar para vocês da minha experiência? Acabei de anotar aqui. O que é a sintonia fina? Existe um padrão em ti de vibração de energia que acopla com essa consciência. Só que você não se permite ativar isso em você se você não para. Quando você escreve, o seu cérebro ele se compromete. Isso é técnica da terapia cognitivo-comportamental. Por isso que o livro funciona e faz a gente reciclar. Quando você coloca a coisa no papel, o teu cérebro se compromete com aquilo. Então, quando você escreve no papel, você começa a... Aí eu acho que aí entra o parapsiquismo. Você começa a perceber nuances durante o teu dia das coisas do serenão. E eu, gente, o que aconteceu comigo, não vou falar aqui porque vai parecer cabotinismo, mas eu falo, nossa, mas então que energia é essa? Mas o que é isso? Aí vem memória, vem lembrança, vem a energia mesmo, vem uma série de lembranças, falo assim, poxa, então naquele dia, lá em 1900 e bolinha, que eu era criança, será que eu tive assistência do serenão? Você vai começar a lembrar das coisas. Mas façam a técnica, escrevam no papel, vocês vão ver que a coisa funciona, tá? Essa é a dica, isso é uma coisa nova. Aí depois as outras. Exercício físico, eu faço todo dia, tá? Por que exercício físico? Porque você tem que manter a saúde, tá? E desassim. Se você faz esteira aeróbica todo dia, desassimilação simpática, você vai ficando cada vez melhor. Estudo e leitura, maximizando o quê? GESCOM. Tem que, né, eu sou escritora, eu escrevo, eu e Rose, né, a gente dá aula agora de escrita no IPC, né, a conscienciografia projeciológica prática. Nós escrevemos os nossos livros e damos aulas de escrita. Então, estudo e leitura é obrigação. Não dá para ficar sem isso, né, Rosa? Não dá, né? E quem escreve tem que ler. Senão, como é que você vai melhorar seu vocabulário? Como é que você vai melhorar suas ideias? Então, estudo e leitura é uma obrigação para intermissivista. Grafoterapia, você escrever, é isso que eu estou falando, colocar as coisas no papel. Então, o livro autobiográfico, quem consegue escrever o primeiro livro autobiográfico, eu acho que se libertou de um monte de coisa, principalmente do autoassédio, né? Outra técnica é heterocrítica de trafores e trafares. Essa é uma técnica bem difícil. Você vai pegar uma folha de papel em branco, tá? Uma folha de papel em branco com uma caneta. Deixa eu tirar isso daqui. Você vai pegar uma folha de papel em branco, com uma caneta, vai dar na mão das pessoas que convivem com você e vai pedir para essas pessoas falarem quais são as qualidades e os defeitos que elas veem em você, tá? Essa técnica é punk, tá? Porque vai vir... A gente, é assim, gente, vocês não pensaram que a gente é doido, né? Nós, conscienciólogos, existe um princípio, né, da conscienciologia, que é da autoconscienciologia, que é a autocrítica. O conscienciólogo sem autocrítica, eu não sei se ele é conscienciólogo, porque a gente tem que ter autocrítica para saber onde a gente
está marcando o passo, onde a gente está errando, onde a gente está sendo inconveniente, onde nossos trafares estão aparecendo, para que a gente possa mudar esse reciclar, fazer a recim, entendeu? Então, a autocrítica, principalmente a autocrítica conscienciométrica, ela é fundamental. E aí, o que a gente faz? A gente vai se reciclando, mudando. Então, essa técnica da heterocrítica dos trafores e trafares, quer dizer, vai vir de fora para você, vai te ajudar demais a você enxergar coisas que você não enxerga em você, tá? E eu acho muito importante essa técnica para a gente aprender a se ver melhor e também uma quebra da autoimagem, né? Quebrar a autoimagem. E tem mais o que aqui? Deixa eu ver mais o que aqui. O 9, né? 9. Ah, tá. Imobilidade física vídeo, eu já falei. E a técnica das 50 vezes mais. Tudo que você fizer, multiplique por 50. Lembra que eu falei do laboratório do EV? Não vou fazer um laboratório, vou fazer 50, porque se eu ainda estou ficando assediado, então eu preciso fazer mais estado vibracional, preciso dominar as energias. Faz 50 laboratórios. Vai escrever um artigo, está horrível, escreve 50 vezes aquele mesmo capítulo, entendeu? Até o teu capítulo ficar aprimorado, né? A Rose é ótima, gente, porque a Rose pode ensinar para a gente como escrever pensata. Uma coisa muito difícil, pouquíssimas pessoas têm gabarito para fazer isso, né? Porque a gente sabe que existe uma técnica, e no livro da Rose ela ensina isso, né, Rose? No teu livro, como você criar pensatas, qual é a dinâmica, né? Qual é a estrutura, né, cognitiva para você criar pensatas. E eu acho que tem que ter repetição, né, Rose? Ter repetição, 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 para a gente se aprimorar, né? É igual a ginástica, é treinamento, né? Uhum. Isso aí. Agora, Flávia, você falou do estado vibracional e eu fiquei com a seguinte dúvida. Na técnica da imobilidade física vígio, você fazia estado vibracional, mobilizava as energias ou é só pensamento? Ah, não. No começo eu não faz. No primeiro dia tu não faz nada, né? Tu fica só assediado, autoassediado e assediado. Mas depois você não tem o que fazer. Ah, eu começava a mexer com as energias. Ah, Eu exteriorizava, puxava, projetava braço, perna. Eu falei, então vou descoincidir meu pé, vou descoincidir minha mão. Aí eu ah, brincava com o negócio, entendeu? Aí uma vez eu pensei, falei, vou sair do corpo. Aí eu senti um amparador. Não é para você sair do corpo, é para você aprender a ficar quieta. Dentro do corpo. que interessante! E assim, e uma coisa que vocês podem também descobrir seus trafores. Uma coisa que eu descobri com a imobilidade física vígil é que eu já mexia com energia em outras vidas, eu não sabia disso, né? E aí, eu tenho uma certa facilidade em criar, sabe? Umas dinâmicas assim, de mexer com um chakra, outro chakra, é uma coisinha assim, umas coisinhas assim que eu faço. Mas não é, né, grande coisa, mas são coisas que eu aprendi em vidas passadas e que eu aplico para eu me aprimorar sempre, entendeu? Agora você traz aqui, né, sobre a questão é, do amor puro, aceitação incondicional. Fala um pouquinho sobre isso. É amor puro, aceitação incondicional, né? Assim, é claro, eu tenho uma profissão que exige de mim isso, né? Que é a psicologia. Eu não sou perfeita, tá, gente? Não sou perfeita, sinto raiva, tá? Sou um ser humano normal, tá? Faz parte da vida. Fico magoada, mas depois eu trabalho para resolver a situação, né? Eu tenho uma técnica que eu aprendi com o Valdo Vieira, que é quando você está magoado com alguém, vai lá e resolve logo a situação para não ficar com tumor energético na tua cabeça. Mas, assim, o amor puro é a aceitação incondicional. E como é que a gente aprende a aceitar incondicionalmente as outras pessoas, né? Fazendo autocrítica. Porque quando a gente começa a se conhecer fazendo a autoconscienciometria, a gente vê que a gente é muito pequenininho, né? Você vê aquele supermercado de trabalhos que você tem que superar e que você faz esforço, esforço, às vezes você demora, você fala, nossa, eu continuo fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Se eu sou imperfeita, tão imperfeita, como é que eu não vou ter paciência com a imperfeição do outro, né? Então, eu acho que a autopesquisa, ela traz esse benefício. Ela te ensina a você se conhecer, o seu egão diminui e você aprende a compreender mais o outro. Então, eu acho, né, que o amor incondicional, ele é um resultado disso. Ele é o resultado da tua autopesquisa. Você começa a compreender e amar mais as outras pessoas, a partir do momento em que seu egão, que ele se desfaz, entende? E você vai se desfazendo, você vai vendo que você é pequenininha a partir da autopesquisa. Né? Ainda mais quando a Agora, gente conhece os amparadores, né?
Quando eu vejo meu amparador da TENEPS, eu sempre falo, ai, quando que eu vou ser assim, sabe? Ah, eu quero ser assim um dia. Eu vejo, né, das dinâmicas, né? A gente acessa os amparadores de alto nível de evolução, assim, você fala, ah, eu quero chegar nesse nível. Então, a gente luta por isso, né? Agora, você traz aqui a questão do completismo, da intermissão, né, da consciencialidade. A gente tem 5 minutos. O que que você pode, assim, fazer um panorama para a gente dessa, vamos dizer assim, não é uma conclusão de uma vida, é uma conclusão de uma obra, né? Porque É, muita é, coisa aconteceu depois da publicação do livro, apesar de você ter atualizado, né? é, Mas são muitos aprendizados, né? Depois como que eu vou dizer assim, é, depois de todas essas experiências de vida, né? O que você pode na falar aí? verdade, eu deixei aqui umas dicas práticas de coisas para a pessoa fazer a Ressexis, né? A Ótimo. ressexologia. E eu coloquei aqui, né? Está lá no finalzinho, né? Começa na página 128. Ter vontade determinada é fundamental, gente. Tenha determinação. Vai dar dor de barriga, vai vir pedrada, vai vir obstáculo, você vai cair, vai. O poço já não é mais tão fundo. Pensa assim, ó. Você pode até cair no poço, mas não é mais tão fundo, tá? Seja coerente. Eu sou uma pessoa muito assim, eu posso errar, mas eu sou coerente, procuro ser coerente dentro e fora de casa. Eu sou dentro do consultório de psicologia, a mesma pessoa que eu sou dentro da conscienciologia e a mesma pessoa que eu sou com as minhas amigas no barzinho, tomando chopp e batendo papo. Sou a mesma pessoa. Não tenho, sabe, não visto o personagem para me fazer de uma coisa ou de outra, não minto quem eu sou o que eu sou. Então, isso é uma conquista que eu acho que eu conquistei, sabe? Eu Isso para mim também. foi muito importante. Eu tinha uma preocupação muito grande com a minha autoimagem antes. Cortar excesso, gente. Cortem excesso da sua vida, né? Todo excesso borra. Tirem os excessos. Então, é uma dica. Tenha vida social ativa, tá? Vida social, tem amigos, a gente tem que ter um parceiro, né, Rose? A gente tem que ter um parceiro, tem que ter uma dupla que a gente fala, tem que ter companheiros e companheiras, pessoas ao nosso lado, amigos, alguém para você chorar no ombro, sabe? Além da ética, a empregar a cosmoética. Eu tenho umas coisas comigo que, assim, há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, eu ia fazer um negócio com uma pessoa, né, que investia muito dinheiro e tudo, e quando eu vi que a coisa não estava alinhada com a minha Proex, com a coisa moética, eu caí fora. Eu sou assim, e sou muito rápida. Pá, falei, não é, acabou. Às vezes a pessoa deve se assustar, não, é Flávia, sou assim mesmo. Então, eu posso errar por burrice, por ignorância, mas eu não erro com má intenção, entendeu? Se eu vejo que a coisa saiu da ética, da cosmoética, né? Nem da ética, cosmoética, aí eu caio fora, tá? Aí você fala assim, eu vou ficar sem dinheiro, mas vou fazer o quê, né? Vou ficar sem dinheiro, mas pelo menos eu estou em sintonia com as energias do serenão e dos amparadores, eu não estou em sintonia com os assediadores, tá? Eu coloquei aqui, encontre em sua cidade algum IC para ser voluntário, que ser voluntário é fundamental, fazer reflexões, fazer mobilidade física vígil, confiar em você. Tem uma coisa, gente, que eu tenho que, assim, seja ousado e tenha autoconfiança, porque sem ousadia e sem autoconfiança, tu não faz nada na vida, nem proexis, nem trabalho, não abre empresa, não vai casar, não vai fazer nada. A gente tem que ser ousado e correr risco, porque senão nada acontece. E acreditar em si mesmo, acredita em você, nos seus valores, na pessoa que você é. Eu sempre tive muita autoconfiança, apesar de, né, de tudo que eu enfrentei, os medos e tudo, mas eu sempre confiei demais em mim. E isso significa o que eu tenho autoestima. Né? Pode me xingar, pode tentar me detonar, eu não ligo, não ligo. Eu não ligo para a opinião do outro, tá? Mas o que que também me favorece nisso, gente? Por quê? O parapsiquismo, né? Às vezes você vai falar, gente, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí vem um amparador. Quando você vê que você está assim com os amparadores, isso no início, né? No início da TENEPS, no início da execução da PROEXIS, que a gente fica com muita dúvida quando a gente é muito jovem, eu falava, e agora? Aí vem um amparador, aquilo para mim chancelava tudo. Eu falava, não, se os amparadores estão comigo, tá tudo certo. E aí você vai desenvolvendo autoconfiança, entendeu? Então, eu acho que essa é a dica. Eu espero ter ajudado, entendeu?
Eu desejo para vocês tudo de bom aí, tá legal, né? Eu não tenho tanta coisa para passar, mas eu acho que o pouco que a gente tem, quando ele é verdadeiro e sincero, eu acho que já dá algum efeito, né? E se vocês são jovens, quem estiver ouvindo isso aqui que é jovem, gente, confia, peça ajuda, não fiquem sozinhos. Uma coisa que eu acho, né, Rose? A gente teve, assim, uma coisa maravilhosa que foi Valdo Vieira. Valdo Vieira, quem viveu, viveu. Quem não tem Valdo Vieira, peçam ajuda, porque eu sei, a gente sabe, né, Rose? A Conscienciologia não é fácil, não é fácil, tá? A gente precisa de ajuda, vai lá, vai para a dinâmica, pede ajuda, conversa com o colega ou com as pessoas que são mais experientes, porque dá para fazer, mas o grupo fica muito mais fácil, né, do que sozinho. E com alto esforço, né? Flávia, É muito você ajudou esforço. muitíssimo, a gente agradece assim profundamente a sua participação. A gente sai daqui com muitas reflexões, né? Muita coisa para pensar. E a gente agradece então a você, agradecemos a vocês também que estiveram aí nos acompanhando e sábado que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, até lá. Obrigada pela oportunidade. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.